aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 30ª aula do curso de Bioquímica, ainda falando de bioenergética, vamos falar agora da determinação da variação de energia livre real. Na aula anterior, a gente mostrou como determina a variação de energia livre padrão, que é uma condição que nós mensuramos a variação de energia livre no equilíbrio e qual que é a tendência na condição que atinge o equilíbrio de um sistema para o outro. E aí, agora nós vamos entender como, utilizando a variação de energia livre padrão, nós vamos determinar a variação de energia livre real. É importantíssimo que os senhores tenham assistido a aula anterior para entender essa aula, tá ok? Então, especificamente nessa aula, eu vou fazer uma pequena revisão das condições de variação de energia livre padrão, o que não exclui dos senhores assistirem a aula anterior, aqui a gente só para a gente ter um contexto para dar seguimento nessa aula. E por fim, nós vamos fazer a determinação da variação de energia livre real, dando um exemplo prático em relação a isso. Beleza, pessoal? Bom, na aula anterior a gente mostrou bastante coisa, então, referente à variação de energia livre padrão e chegamos neste cálculo, que é o ΔG apóstrofe zero, que é uma condição padronizada, ou seja, quando as reações atingem o equilíbrio, vai-se ter sempre essa variação de energia livre padrão. E aí, todos os parâmetros utilizados para determinar a variação de energia livre padrão são constantes. Então, a temperatura é constante, a constante dos gases perfeitos também, obviamente, é uma constante, né? E a reação química ela já está na condição de equilíbrio. Então, essa variação de energia livre padrão vai nos determinar qual é a condição natural de deslocamento dos sistemas. Se é do sistema 1 para o sistema 2, ou seja, dos reagentes para os produtos, ou dos produtos para os reagentes. Isso sempre numa condição de equilíbrio, beleza? Mas vocês vão ver que em uma condição real, nós estamos longe de atingir o equilíbrio. Existe um dinamismo muito grande nos processos celulares. E aí a variação de energia livre padrão ela serve como um parâmetro importantíssimo para se determinar a variação de energia livre real. Portanto, quando a gente fala da variação de energia livre real, para a determinação desta variação, é necessário levar em consideração as concentrações dos reagentes e produtos. Veja que nunca a nossa célula está em equilíbrio com o ambiente. Nós estamos em completo desequilíbrio. E aí, por haver esse equilíbrio e alterar continuamente a concentração dos reagentes e produtos, nós conseguimos chegar nesta análise gerando a variação de energia livre real. Então a gente utiliza essa equação da variação de energia livre padrão e faz uma conversão para determinar a variação de energia livre real. Portanto, a variação de energia livre real ela é igual à variação de energia livre padrão, as constantes aqui, que é a temperatura e a constante dos gases ideais, vezes o logaritmo natural da concentração dos produtos pelos reagentes. Veja que numa condição real, a concentração dos produtos e reagentes não atingem o equilíbrio. Se eles não atingem o equilíbrio, dependendo das variações da concentração do produto ou dos reagentes, nós vamos ter uma condição de variação de energia livre real diferente. E para saber se ela vai ser espontânea ou não, nós temos que utilizar o parâmetro da variação de energia livre padrão, a condição natural para as reações que acontecem no nosso organismo. Vamos dar um exemplo prático sobre isso? Bom, vamos pegar aqui novamente a nossa glicose 1-fosfato sendo convertida em glicose 6-fosfato, uma reação reversível, e nós vimos que a variação de energia livre padrão é menos 7,3 kJ por mol, ou seja, a tendência natural é que ocorra o deslocamento dos reagentes para os produtos, ou seja, a glicose 1-fosfato vai tender a formar glicose 6-fosfato, porque a glicose 6-fosfato é menos energética do que a glicose 1-fosfato. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, que a tendência natural das moléculas é assumir um estado de menor energia. Muito bem. Então a glicose 1-fosfato ela é mais energética, ela libera energia para se tornar glicose 6-fosfato. Mas nota o seguinte, isso numa condição padrão quando nós atingimos o equilíbrio, tá, ok? Se eu, porventura, colocar simultaneamente 40 milimolar de glicose 1-fosfato e 4.000 milimolar de glicose 6-fosfato, essa variação de energia livre
padrão vai continuar a mesma? Vamos ver. Nós temos que utilizar o nosso cálculo aqui. Então veja, eu coloquei simultaneamente 40 milimolar de glicose 1-fosfato e 4.000 milimolar de glicose 6-fosfato. Nós vamos utilizar este cálculo aqui. Variação de energia livre real é igual a variação de energia livre padrão mais RT ln da concentração da glicose 6-fosfato dividido pela concentração da glicose 1-fosfato. Beleza? Então, substituindo na fórmula, nós temos aqui a variação de energia livre padrão, os valores aqui padronizados, 8,315 joules por mol por Kelvin, que é a constante dos gases ideais, 298 Kelvin, que é a temperatura e a 25 graus Celsius, logaritmo natural de 4.000 dividido por 40. Nós vamos chegar nesta condição aqui. Variação de energia livre padrão, menos 7,3 kJ por mol, mais 11,41 kJ por mol, que é decorrência da resolução aqui desta parte da equação, depois do mais. Se nós dermos o desfecho dessa equação, a variação de energia livre real vai ser mais 4,11 kJ por mol. O que significa isso? Significa que, quando essa variação de energia livre real for positiva, nós vamos ter um deslocamento reverso, ou seja, a glicose 6-fosfato é deslocada para produzir glicose 1-fosfato. Então veja que numa condição normal do equilíbrio, a tendência é sempre a glicose 1-fosfato ser convertida em glicose 6-fosfato. Mas veja que a quantidade de glicose 6-fosfato é tão grande, mas tão grande, que a variação de energia livre real faz com que o deslocamento passe para o lado esquerdo, para a glicose 1-fosfato. Nessa situação, é algo que a gente já estudou, que é a lei de ação das massas. Nós estamos tendo o deslocamento de um produto mais concentrado para um produto menos concentrado aqui. Então, a bioenergética, ela depende muito mesmo da concentração, seja dos reagentes, seja dos produtos, para predizer se a reação vai ser espontânea ou não. Neste caso aqui, a reação espontânea está ao contrário. A glicose 6-fosfato levando à formação de glicose 1-fosfato, e não ao contrário. Beleza, pessoal? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe escrito aqui embaixo no descritivo do vídeo que a gente soluciona para vocês. Essa foi a referência que nós utilizamos para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha para divulgar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no nosso canal do YouTube, pois assim você fica a par de todas as novidades, bem como se inscrevam lá na página e no grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.